Olá, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Rodrigo, Celso, todos que estão aí entrando, muito bem-vindos. Hoje a gente está indo para nosso encontro do mês de maio, né, no rumo do mundo da regeneração. A gente está tendo essa oportunidade. E, mais uma vez, antes da gente começar, sempre vou fazer isso, agradecer ao Celso muito e ao Alexandre, depois, quando também entrar, pela oportunidade que vocês dão para a gente. Você ainda não sabe, e eu sempre vou lembrar isso também, que nós somos muito beneficiados. Né? A gratidão é toda nossa. Obrigada, Celso. E para a gente entrar na ambiência, Rodrigo, você pode fazer a nossa prece inicial? Vamos lá. Vamos aproveitar esse momento para a gente se conectar com a espiritualidade, se conectar com o nosso universo interior. Vou convidar vocês a fechar os olhos. Querido Mestre Jesus, queridos mentores de luz, agradecidos estamos aqui por esse momento de congregação, esse momento de reunião entre os amigos e estudantes aqui, que nós possamos aprender com mais um capítulo desse livro para a gente se ajudar na nossa reforma e que esse conhecimento não fique apenas aqui, não fique apenas durante um período de 1 hora de estudo, mas que a gente consiga viver o Evangelho, que a gente consiga viver tantos aprendizados. Então, que a gente possa ser o Evangelho que a maioria das pessoas não lê, que a gente possa ser a lição através da nossa vida, através do nosso estilo de vida, e que a gente consiga se reformar todos os dias, convocando pessoas a trabalhar na seara do bem, na seara do amor, e tornando a vida das pessoas sempre um pouquinho melhor do que quando nos encontraram. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Celso, vamos começar? Então, Obrigada, deixa Rodrigo. eu compartilhar aqui. Onde está? Que não é. Eu fui falar mal do Google, eles me chatearam aqui. Deixa eu ver aqui. Bem, agora... Está compartilhando, Celso. Está compartilhando. Tá. Bem, só daqui. Bom, Matheus, boa noite. Boa noite, gente. Opa. Olha, isso aqui é um slide antes daquele que nós paramos para nós relembrarmos, né? Então, eles estão numa instituição e eles estão... Essa instituição, para eles, para o grupo do Manuel Filomeno, aquele grupo que está com que eles estavam, tem uma instituição como albergando eles, né? Eles estão ali como um posto para cuidar da programação relacionada com o mundo de regeneração, mas eles também participam da programação daquela instituição e daquilo que está programado para a redenção daqueles espíritos. Então, nós chegamos no momento em que Eurípides Barçanufo resolve fazer uma reunião em que comparecem duas médiuns, uma médium encarnada e outra do plano espiritual, para trabalhar
aquela situação. Então, é uma reunião no plano astral, no plano espiritual, né? Começa de madrugada. Então, eles têm dois casos importantes. Nós estamos finalizando o primeiro caso, que é daquele anão que viveu na época da Inquisição. Ele era judeu e ele foi muito maltratado por um casal que tinha nele alguém que era um objeto de troça, de vilipêndio, todas essas coisas, e ele acaba sendo queimado, e ele quer se vingar. Ele se junta aqui, esse grupo dos tal dos justiceiros, e ele, depois de um certo tempo, ele reconhece a vibração desse casal e vem para seus projetos de vingança. Então, ele vem para essa comunicação, explica a história dele, e, no final, oba, Alexandre, chegou. No final, ele mostra o verdadeiro lado dele, né, que é de se irritar, de não aceitar Jesus, ele tem uma ideia muito equivocada, né, e muito, vamos dizer assim, tendenciosa a respeito de Jesus e essas coisas. Aí a gente passa para esse slide aqui, onde a gente parou. Parecendo nada a considerar, o anão já está no seu estado verdadeiro, né? O revoltado deu a entender que não vê sentido em perdoar os que o fizeram sofrer. Disse que o plano do grupo, desses justiceiros, né, era de amplo combate à doutrina cristã de fracos e covardes que trabalham na sombra da traição. Veja você. Iniciarão por levar a mulher de Gumersindo à loucura pelo ciúme, e que mais tarde ele mesmo sucumbiria, provando que o espiritismo era mais uma façanha mentirosa do que a verdade que se lhe atribui. Então, nós relembramos também que os dois, esse grupo, tenta se imiscuir, influenciar de todas as maneiras possíveis essa instituição para atacá-la mesmo, com esses projetos aí que ele explicita aqui. E uma das maneiras é enciumar a esposa do Gumersindo e também do outro casal, do amigo lá dele, que reclama da mesma coisa, que o esquema é o mesmo. Enciumar a mulher que faz da vida do marido um inferno, para que nessas brechas eles possam, ele explica aí, né? Eles possam promover todas essas situações. Então, aqui nós vamos continuar. Ô, Celso, Sim. tá, deixa eu aproveitar já. Claro. Boa noite aí, pessoal. Boa noite. Só fazer um comentário, né? Assim, nessas horas, nessas situações que a gente fala sobre os ataques e tudo mais, principalmente para nós que não somos uma ilha, quer dizer, a gente não está largado no meio do oceano sozinho, a gente está sempre, né, envolvido em algum tipo de relação, seja no trabalho, seja num movimento espírita, por exemplo, na melhor das situações ou na pior das situações, seja como for, a gente está sempre envolvido em relação com outras pessoas. Sim. E aí, enquanto você comentava esse pedacinho, eu lembrei que toda vez que, por exemplo, eu saía da casa da Cláudia, enfim, a gente se despedia por algum motivo, ela sempre falava assim, cuida da gente. E eu passei a dizer para ela, eu falei assim, nós dois. É um trabalho conjunto, né? É um trabalho... Mas aí também estava pensando o seguinte, às vezes, eu, por exemplo, lá no Lar de Frei Luís, eu conheço casal que um é espírita e a esposa não. Né? E tem vários, enfim. E
E aí você fica perguntando, né? Eu acho que isso é legal da gente comentar, porque diz respeito ao nosso comportamento no dia a dia. A gente fica se perguntando, poxa, mas como é que pode, como é que eu vou fazer, né, para proteger aos dois, que eu tenho, se assim, a parte do outro não me cabe. E esse é um pensamento que tem uma certa lógica, realmente, né? E aí eu estou falando não só de casal, eu estou falando de qualquer tipo de relação. Né? Sim. Num grupo de estudo, por exemplo, um grupo como esse aqui, não importa. Né? A gente fica pensando, como é que eu faço? A minha parte eu estou fazendo. Primeiro, a minha parte eu estou fazendo dentro daquilo que eu acho que sei. Esse é um ponto. Né? Uhum. Segundo, o que eu o trabalho que eu estou desenvolvendo, eu digo em termos de trabalho doutrinário, de busca, de pesquisa, de estudo, isso e aquilo, quando eu me preocupo realmente em seguir a doutrina que eu digo professar, e eu falo isso porque aí isso se enquadra em qualquer doutrina, Claro. quando eu estou desenvolvendo esse trabalho, automaticamente, e eu estou dando o meu melhor para isso, e no nosso caso, abro um parênteses aqui, a gente sempre fala, está em dúvida, pergunta se Jesus aprovaria, pergunta o que ele diria, pergunta o que ele faria, se ele aqui materializasse, o que ele falaria, né? Quando a gente começa a fazer esse tipo de questionamento, e somos sinceros no nosso pensamento, no nosso questionamento, abrimos o coração para aceitar essas respostas, nós conseguimos chegar à resposta mais equilibrada. E aí vem aquele primeiro questionamento. Poxa, mas se a outra pessoa não está fazendo, o que eu posso fazer por ela? Tudo. Na verdade, quando a gente começa Desculpe, Alexandre, minha filha. Oi, tudo bem? E aí, quando a gente começa Perdão. a desenvolver o nosso trabalho, da forma mais equilibrada possível, né, nós ajudamos a espiritualidade a nos proteger, né, porque nós começamos a dar, a dar como é que é? Menos trabalho, vamos dizer assim, para a espiritualidade, a gente começa a desenvolver uma psicosfera que é mais suave, é mais proveitosa ao nosso desenvolvimento moral, e automaticamente nós expandimos isso para aqueles que nos cercam. Né? Para aqueles que nos cercam. Então, Incluindo os que nos agridem, né? inclusive, perfeito, perfeito. Inclusive aqueles que nos querem mal. Então, nessa situação, nós protegemos aqueles que, apesar de estarem ao nosso lado, não comungam com a nossa crença, com o nosso momento, mas a gente está ajudando. É óbvio que mas não é cada um de acordo com o seu livre-arbítrio? Sim, mas se estamos nessa caminhada juntos, é para um segurar a mão do outro. Né? De novo, seja o casal, seja o grupo, a equipe, os vizinhos, não importa a relação. Estamos nessa caminhada juntos. Então, quando eu faço o meu melhor, eu ajudo o outro também. E aí, nessa situação, todo e qualquer trabalho como esse que está descrito aqui, acaba sendo, se não me atinge, né, até atinge o outro, mas o que eu faço de melhor acaba ajudando o outro a lidar com essa situação. Então, assim, é só uma reflexão no que diz respeito ao que está descrito no livro, trazendo para o nosso dia a dia, e deixando claro que quando eu faço o contrário, isso também é verdadeiro. Sem Né? dúvida. Se eu não estou em acordo,
com as diretrizes, com o ensinamento de nosso mestre, com aquilo que os espíritos nos passam, como, por exemplo, nessa obra maravilhosa, eu acabo atingindo quem está do meu lado. Então, o que fazer? Sempre questionar o que Jesus faria e buscar, na medida do possível, né, andar de acordo com essas diretrizes. Enfim, só uma reflexão. É uma ótima reflexão, Alexandre, pelo seguinte, porque, na realidade, isso faz parte do nosso cotidiano, né? E isso também mostra que, independentemente dessa situação, dessas diferenças de modos de pensar, quer dizer, sempre que nós somos confiantes no bem, né, nós ajudamos, até porque você estava falando, e eu, como que passa um filme de determinadas situações, a partir do que você falou, a partir da ideia que você trouxe, nós entendemos também o seguinte, que quando nós nos relacionamos de uma maneira geral, nós estamos passando por situações que são verdadeiras provações para nós, inclusive nessa questão relacional, né? E segundo, que Sem dúvida. os nossos protetores e orientadores, que nós merecemos a partir da qualidade das nossas vibrações, eles estudam os casos e nos ajudam. Eles nos conhecem muito mais até do que nós mesmos, e eles sabem dessas ligações todas. Então, é exatamente isso, Alexandre. Nós temos que confiar, porque, independente, não é à toa que Celso está junto com Luiz, Alexandre está junto com Cláudia, enfim, todos que nós estamos aqui estudando no GRESG, né? Porque nós devemos aproveitar os momentos para fazer bem a nossa parte. É isso. Aqui, ele, continuando aqui, ele fala que o plano que eles têm, né, em relação ao Gumersim da esposa, viverão o prazer de provocar escândalos em série até intervenção de autoridades governamentais, que de uma pequena chama poderão provocar incêndios em vários pontos, já que o programa de agressividade é coletivo em diversos lugares ao mesmo tempo. Então, ele mostra que esse grupo está articulado para agir dessa maneira. Enquanto falava, foi mudando completamente de aspecto, passando do infeliz que se queixava para o arrogante que se encaminhava para a vitória. Então, esse o verdadeiro dele é isso aqui. Né? Celso, oi. Deixa eu te interromper mais uma vez. Não, isso não é interrupção, meu amigo. De repente, sou eu que estou interrompendo você. De jeito nenhum, nunca. Mas, assim, essa parte dos escândalos, a gente não pode deixar de lembrar, né, a passagem do Evangelho, né? Lá em Mateus, aí do mundo por causa dos escândalos, pois é necessário que venham escândalos, e assim, só um parênteses, é necessário em função do nosso momento moral, não é que seja necessário para punição, é necessário porque em decorrência da nossa condição imoral até, né? Mas ele completa, mas ai do homem por quem um escândalo venha. E aí é importante a gente lembrar o seguinte, porque muitas vezes existe o escândalo e a gente se escandaliza ainda mais. Sem dúvida. Sem dúvida existe o escândalo e a gente joga lenha na fogueira quando não joga querosene mesmo na fogueira. É prova para todo mundo.
Exato. Então, e aí falo por mim, muitas vezes eu quase que tenho que morder a língua para não falar algo. Muitas vezes eu tenho que fazer uma força enorme para conter, né, aquele revoltado que tem dentro de mim, que quer falar, que quer se expressar, que quer brigar, e que mas sei o que e tal, mas eu quero defender. Mas a gente tem que se acalmar, tem que respirar e entender que não é nada fazer, porque a gente tem um pensamento equivocado de que muitas vezes, se a gente não combate, a gente não está fazendo nada. E essa é uma das provas, é a gente parar, pensar, raciocinar, pedir orientação e entender que algumas vezes a gente tem que combater e outras vezes a gente tem que se calar para permitir que aquele boom, aquele escândalo, ele se desfaça. Né? Ele se desfaça. É óbvio, alguém está sendo maltratado, eu não vou fazer nada porque isso vai passar. Poxa, se eu posso ajudar, eu vou lá e ajudo para que não seja maltratado. Mas a grande questão é qual é o limite, e isso não tem algo muito definido, né? Não está ali, ó, esse é o limite e vai valer para todo mundo. E penso que isso é parte da nossa caminhada, é parte da nossa prova de todos os dias. Entender qual é o limite que hoje eu tenho que ir. Né? Entender qual é o limite que, se eu passar, eu perco o equilíbrio e posso até piorar a situação. Então, por vezes, de novo, falo por mim, muitas vezes eu olho alguma coisa na internet, nas redes sociais, e tenho vontade de sair digitando e botando mensagem, porque é assim, é assado, e tenho que respirar, me acalmar. Eu fico olhando para aquilo, eu lembro das pessoas que me ensinaram, ou pelo menos tentaram me ensinar alguma coisa, eu fico olhando para aquilo, leio, assisto, exercito, até o momento que tá bom, ok, passou. Porque é um exercício meu, de conter esse impulso, né, para não fazer. Então, não estou dizendo que isso é 100%, que eu consigo 100% das vezes, mas assim, é só compartilhando uma coisa que eu acho que a gente tem que entender que o escândalo, muitas vezes, ele ocorre em função do momento do indivíduo, né, do momento daquele grupo, e que a gente precisa se manter forte, equilibrado, para que aquele boom ele possa passar e depois a gente continue a fazer o nosso plantio e a nossa colheita. Então, Isso. E, inclusive, isso mostra claramente o seguinte, que desde o momento em que nós acordamos até o momento em que nós passamos para o estado de sono, nosso dia é cheio de momentos de exercitar o discernimento. E esses momentos existem justamente para que a gente aprenda a tentar esse equilíbrio, saber como é que está o empenho que eu tenho para lutar contra aquilo que eu já considero que é uma dificuldade que eu tenho, tudo isso. Então, sem esses momentos, como é que eu poderia exercitar esse domínio de mim mesmo? Como é que eu poderia exercitar a paciência, a tolerância, a compreensão, o silêncio, que você bem lembrou, né? Que existe um momento que você tem que fazer silêncio, você não pode falar nada. E também de exercitar o não envolvimento, ou melhor, a participação e o agravamento do escândalo, né? Me tornando agente de um futuro escândalo. Então, realmente, é uma questão de
perceber a oportunidade de desenvolver o discernimento. É isso mesmo. Então, ele aqui ele foi mudando de aspecto, foi sendo mais verdadeiramente ele, e Eurípides o convidou para ficar na instituição mais alguns dias, observando e aprendendo, vendo como são úteis os que trabalham por inspiração de Jesus. Embora ele tenha comentado ironicamente que se depender dele não vai acontecer nada, né? E dos que estão com ele, o que a gente percebe aqui é que se eles têm planos de agredir, Eurípides e o grupo também têm planos para reformá-los, para oferecer uma oportunidade ótima para que eles mudem, né? E também existe esse planejamento. Procurando demonstrar que estava no controle, agitou a médium e ergueu-lhe os braços com os punhos cerrados. A um sinal do mentor, o irmão Cláudio aplicou-lhe passes dispersivos, eliminando os pesados fluidos que emitia para prejudicar a médium. Enquanto isso, Eurípides induziu o desditoso a profundo sono reparador, sendo ele desligado da médium e conduzido a outro aposento para posterior oportunidade. Então, tem planejamento para ele, não é só vir se manifestar, esclarecer o que está acontecendo. Existe ali alguma coisa programada para ele e para o grupo dele. De imediato, aqui já entra no outro caso, de imediato a médium Malvina, em transe profundo, foi incorporada pela entidade que perturbou o casal amigo de Gumercindo, agora também presente em desdobramento pelo sono físico. Perdão. Então, lá atrás a gente vê que o Gumercindo e a esposa, em determinado momento, estão ali em estado de sono, e em determinado momento da narrativa desse judeu anão, percebem o que eles fizeram naquela época e ficam horrorizados pelo que foram capazes de fazer. Então, todo mundo aproveita esse momento. Da mesma forma como eles estiveram, veio esse casal amigo do Gumercindo que tinha o mesmo problema, ciúme da esposa, essas coisas todas, e eles também estavam desdobrados em sono para assistir o que ia acontecer. Tratava-se de um homem de uns 50 anos que se apresentava com trajes religiosos de nível superior. Orgulho e prepotência eram visíveis num jeito presunçoso e afetado de aparente distinção. Vinha acompanhado de alguns espíritos que o cortejavam e que foram trazidos sem o saberem pelos organizadores do trabalho. Em bajulação contínua, aqueles acompanhantes mais lhe exaltavam o falso poder. Então, esse ele desencarnou como bispo, né? Mas ele vivia, era um membro bem posicionado na igreja, mas era hipócrita, como a gente vai ver aqui adiante. E ele foi também parar nesse grupo dos justiceiros. E eles vão se integrar nesse propósito de o que eles acham que seja justiça, né? Apesar da clara intenção de aparentar importância, exteriorizava ondas de vibração perniciosas que lhe denunciavam a condição evolutiva. Então, na espiritualidade, vibratoriamente ninguém se esconde. Vibratoriamente, aqui encarnados, todo mundo parece igual, né? Todo mundo pode disfarçar todo mundo. É mais possível disfarçar a própria condição, mas lá é uma questão vibratória, né? Devia ter sido religioso de destaque pelas expressões de ressentimento e desgosto, parecia vir de existência fracassada. Então, ele desencarnou de uma maneira que também o marcou, né? Celso, Foi. antes de você continuar, Não. Só lembrando, é curioso quando essa parte aí de aquele espírito que estava ali raivoso, isso aqui e tal, é colocado num estado que ele possa ser tratado, que ele possa se acalmar, para que haja um posterior
para que se retorne um posterior contato, e que vai, quer dizer, deixa claro que todo o tratamento ele é feito em etapas, né? Respeitando a condição, respeitando que haja um efeito a cada nova etapa. E aí é quando a gente para e pensa na nossa condição, muitas vezes um indivíduo num estado vicioso, ele é tratado dessa mesma forma, né? Quer dizer, ele tem aquela situação, aquele estado vicioso, ele vai até um determinado grau, toma um determinado medicamento, é tratado de uma determinada forma, até mesmo pessoas que, por exemplo, muitas vezes, como resultado de acidentes muito graves, são induzidos a um coma para que o próprio organismo possa se restaurar, depois é retirado para que dê continuidade. Então, assim, o que eu quero trazer aqui é, tanto no nosso estado científico, intelectual, moral, enfim, como as coisas são, como as pessoas, como nós somos tratados, como nós somos cuidados, o mesmo é feito na espiritualidade e o mesmo é feito num trabalho conjunto. Então, é sempre de forma gradual e a gente precisa respeitar isso, né? Como as coisas que acontecem, que são descritas na espiritualidade, também são tratadas no plano físico, né? Então, deixando mais claro ainda que existe uma interligação que aos poucos vai se tornando cada vez mais evidente e que a gente pode aprender nessa troca, né, tanto do plano físico quanto entre o plano físico e o plano espiritual. Então, é só para trazer isso, assim, é muito claro isso. E por que que... E aí fica uma pergunta, por que a gente luta tanto, sabendo que, vendo ali a resposta, vendo os exemplos, e por que a gente luta tanto contra isso, né? Vamos seguir aquilo que a gente está aprendendo, e falo por mim, quem sabe um dia eu consiga realmente seguir tudo aquilo que a gente está... de novo, falo por mim. Tudo aquilo que a gente está estudando, aquilo que a gente está vendo sendo trazido, né, pela espiritualidade e que há muito é apresentado pelo próprio Jesus e tantos outros, né? Então, é só para deixar isso bem evidente. É interessante, Alexandre. Eu diria que você está hoje, assim, muito bem inspirado, meu amigo. E você está... Pelo menos isso. Não, isso e realmente isso é muito importante, Alexandre, porque você falou de duas coisas que eu acho que a gente deve realmente compartilhar isso. Primeiro, você lembrou que nós temos condições de conhecer o modelo de tratamento da espiritualidade e incorporar ao nosso planejamento, né? Nas casas em que nós trabalhamos, quando a gente lida na relação que a gente tem com aqueles que a gente vai ajudar. Por exemplo, sem querer me alongar muito, a gente vê a pessoa sair do atendimento fraterno, vai para o passe, então ali nós fazemos questão de, no atendimento fraterno, comunicar à pessoa, olha, esse momento aqui de atendimento, ele está sendo assistido pela espiritualidade. E a espiritualidade tem já um tratamento planejado para cada caso. Então, o que a gente faz é encaminhar para o passe, de repente, se houver necessidade de um passe das quintas-feiras que tem lá, que é mais específico, enfim, mas isso é agir em conjunto com a espiritualidade, pensando no modelo que eles propõem de tratamento, que é isso que você falou, né? Porque nós temos lá um modelo, nós temos um modelo de conduta na relação com aqueles
a quem nós pretendemos servir, né? E que nós nos valemos muito disso. E a outra coisa que você falou, Alexandre, é que nessa situação de a gente viver, lutar sempre contra as nossas dificuldades, acho que nós temos que compreender que eu sempre penso muito nisso, eu queria dividir isso com vocês. Eu acho que quando a gente encarna, a espiritualidade que planeja a nossa vida solta os nossos bichos. Então a gente vem com aquelas feras todas à solta dentro de nós, né? Então, parece que, meu Deus do céu, eu leio esse negócio 500 mil vezes e não aprendo isso. Meu Deus do céu, mas eu sei que o certo é isso. Por que eu estou sentindo aquilo e tal? São os nossos bichos que estão soltos dentro de nós. É como se os nossos hábitos recrudescessem para que eles inspirassem uma conduta da nossa parte mais resiliente, de maior resistência, de maior e de confiança, né? Então, todo esse esforço que nós fazemos para contrapor, para contrariar essas tendências menos felizes, todo esse esforço vai fazer valer dentro de nós, em termos de hábito, da mesma maneira como o nosso passado de hábitos vem atrás de nós. Eu acho que o mecanismo, meu amigo, é exatamente esse, de soltar os nossos bichos, perdão, para que nós façamos os nossos esforços, né? E aqui, apesar da clara intenção de aparentar importância, exteriorizar, isso a gente já viu. Logo que houve a perfeita identificação entre o seu perispírito de uma alvina, ficou perceptível a emissão de ondas dos centros de força com a supremacia do comunicante sobre o duplo etérico da médium. Por que ele cita aqui o duplo etérico? Porque os centros de forças, alguns falam chakra, né? Eles ficam no duplo etérico. Então, essa duplo etérico é a parte sutil do corpo físico. É físico, mas é mais sutil. Então, essa supremacia ou essa influência, essa possibilidade de comunicação se dá nessa interface aí, entre os centros dele e os centros da médium. Testemunhávamos uma manifestação em que, pela afinidade entre os espíritos, quase se via apenas o comunicante, que assumia o controle do instrumento mediúnico, né? Então, isso tudo é controlado. Sua voz era tonitruante, muito diferente da voz da médium e repassada de vibração desagradável, como acontece com toda a manifestação de orgulho e soberba. O manifestante se expressava com desdém, dizendo que se sentia num tribunal de marginais, constrangido por estranha força e submetido a leis que devia obedecer compulsoriamente, quer dizer, mesmo que não quisesse, né? Eurípides esclareceu que ele certamente conhecia aquelas leis que regem a vida e se impõem a todos. Diz que, na verdade, o tribunal era de amor e era necessário para a análise das ações dele e de outros de perseguição aos membros daquela instituição. Então, a espiritualidade sempre, às vezes, age trazendo esses espíritos para se manifestar. E eu me lembro que nos livros de André Luiz tem lá um planejamento, eles se infiltram naqueles grupos para conhecer lá o planejamento deles e depois trazê-los para uma situação em que eles são ali, eles recebem uma orientação mais direta.
da espiritualidade. Eles conseguem receber tira eles daquele ambiente, né? Então, quando eles se veem naquela situação, eles se sentem traídos. Aí eles falam, eu me lembro de uma fala com o André Luiz, do companheiro dele, vocês nos traíram, vocês são, não sei o que, não sei o que lá. E para aquele momento, eles se desculpam. Aparentemente foi nós os enganamos, mas é com bom propósito. Eles se desculpam daqueles espíritos. E nesse momento aparece ali a mãe daquele espírito que vinha se vingar dos infiltrados e ocorre tudo, ele é resgatado, tudo isso. Então, a espiritualidade, ela tem o cuidado de ser profundamente honesta, mostrando que o planejamento requer realmente essa construção, essas forças, né, de fazê-los obedecer, mas sempre com uma intenção, e isso é permitido, né? Isso não é uma violência ao arbítrio, porque eles vão sair dali depois, se eles não quiserem ser convencidos, como na reunião mediúnica, né? Vem o espírito e o esclarecedor vai lá e fala com o espírito, mas se o espírito não quiser aceitar aquilo, não aceita. Isso é aí o arbítrio dele. Mas ele é trazido ali, ele é forçado, vamos dizer assim, constrangido a comparecer ali para ouvir todas aquelas coisas. O Celso, Oi. você me fez lembrar agora, quer dizer, me veio à mente agora, de um trabalho que é feito de desenvolvimento mediúnico, e que se chama, né, na mesa mediúnica. Então, alguns espíritos, por vezes, se manifestam de forma corriqueira, quer dizer, alguns espíritos, volta e meia, eles, naquele sentido de serem trabalhados, vamos dizer assim, Sim. de serem tratados, de serem, né, volta e meia, eles são trazidos àquele momento. E aí eu lembro de um irmão, de um espírito, irmão, que ele, de vez em quando, ele vinha à mesa e se manifestava e sempre reclamava, né? Eu não sei como vocês conseguem me trazer aqui, eu não quero estar aqui, que não sei o que e tal, eu não vou parar, porque eu vou fazer. E era sempre um bate-papo, e aparentemente um bate-papo que não levava a lugar nenhum. Mas ele, volta e meia, ele era trazido ali, ele vinha, reclamava, era sempre recebido com carinho, com respeito, sempre nos colocávamos à disposição, mostrávamos que ele tinha as portas abertas. Ele dizia, eu não quero. Eu falei, tá tudo bem, quando quiser voltar, eu só volto aqui se for para acabar com vocês. Então volte para acabar com a gente, e isso e aquilo. Até que depois de algumas vezes, né, ele começou a questionar, falou assim, eu não entendo como toda vez que eu venho aqui, eu quero atacar vocês e vocês sempre me recebem de braços abertos. Isso não faz sentido. Eu falei, opa, algo começou a mudar. E depois, e algumas vezes, né, mais, ele aceitou, né, acompanhar o trabalho que era feito. Olha só. Então, é por isso que a gente insiste, né, e particularmente, quando eu ouvi a primeira vez, isso fez mais sentido para mim, que era o quê? Jesus, ele não expulsava os demônios, né, como se diz nos textos, né? Na verdade, ele acolhia de uma forma incisiva, uma forma exercendo a sua autoridade, né? Mas ele acolhia, dizendo, olha, você é bem recebido sim, mas nesta casa as regras são essas.
E aí ele acolhia aqueles espíritos que iriam ser tratados. Então isso faz muito mais sentido do que saia daqui e vá embora. Não, não vai embora não. Se for embora vai fazer mal a outro. Não, fica aqui. Né? Fique aqui e vamos trabalhar juntos. Então, assim, é muito interessante como esse trabalho, esse exercício resignado permite a nós, porque não é só a eles, a nós e a eles, uma recuperação em torno daquelas, do que a psicologia chama de sombra, né? Mas as nossas personas, tudo aquilo que a gente traz e que tem uma carga aparentemente negativa, mas na verdade é só um acúmulo de equívocos nossos e que nós precisamos trabalhar no hoje. Nós estamos aqui para trabalhar as nossas sombras, exatamente. E olha, você lembrou uma coisa, Alexandre, né, nas nossas reuniões, aparentemente, muitas vezes, o espírito vem e agressivo, e isso tudo que você falou. Você descreveu muito bem a situação. E só que, às vezes, dali em diante, a gente mostra perfeitamente o respeito ao arbítrio, né? Nós sempre lembramos que o grande instrumento do esclarecedor, na realidade de todos os membros de uma reunião mediúnica, o grande instrumento é o amor, sempre. O acolhimento, de acordo com as diretrizes que a gente recebe. Mas, quando o espírito se manifesta de maneira, eu não aceito nada disso, você não me convence e tal, não sei o quê, eu quero ir embora, me deixa embora, esse negócio todo, não sei o quê. Aparentemente, aquele foi um diálogo de fracasso. Mas, nós sempre lembramos isso, ele leva um resíduo das coisas que aconteceram. Quando ele vem, ele recebe aquele choque anímico, ele leva energias boas do médium, do ambiente, e ele também, intelectualmente, ele registra um resíduo do diálogo, e ele vai se lembrar, primeiro, revoltadamente, esse negócio todo, mas depois ele vai indo, e as coisas vão acontecendo. Hermínio Miranda, nos livros dele, sobre as reuniões mediúnicas que ele fazia, ele fala de espíritos que, às vezes, 2, 3 anos se manifestavam periodicamente lá. Levavam 2, 3 anos para se convencer. Não? Então, está havendo o jogo aqui, o vascaíno aqui da frente está gritando impropérios. Eu não sei se vocês estão ouvindo aí. Então, ele sempre fala nessas reuniões e todas essas coisas. Então, nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que fazer a nossa parte sempre confiantes em que coisas boas vão acontecer. Né? Muitas vezes demora, mas a nossa parte nós fazemos. Então, é interessante lembrar mesmo esse tipo de coisa, que a gente, às vezes, acha que não aconteceu nada, mas aconteceu sim. Aconteceu e, de repente, as coisas mudam. Como a adesão voluntária do amigo não seria possível, sentiram-se na necessidade de apelar para os desígnios superiores e Jesus, o amado comandante, então aqueceu em trazê-lo para aquela conversa. Ele está explicando aqui, ele está dando satisfação ao espírito do método usado para trazê-lo e como que se desculpando. Olha, não foi possível fazer de outra maneira. Né? Com todo o amor, recebendo, acolhendo, como você falou. O esclarecedor reconheceu estar em guerra, mas como era um mensageiro da paz, acharam por bem estabelecer aquele encontro para discutir os motivos que geraram aquela tentativa de destruir a ética e semear desordem. Posto que aquela instituição vivia para auxiliar os filhos do Calvário,
mas era atacada por eles, o objetivo era o de se informarem sobre as reais e falsas razões que levavam àquela injustificada batalha de aflições. Aqui, o Barçanufo está mostrando para ele o seguinte, olha, porque, vejam, todas as pessoas que insistem com as más ações, elas precisam de uma justificativa. Mesmo que essa justificativa seja falsa, eles têm que declarar essa justificativa para o oponente. É o que todos eles fazem, né? Não, isso aí não vale nada. Não, isso é falso. Todos esses são hipócritas, isso e aquilo. Não, e eles fizeram isso comigo, eles merecem vingança, eles não são bons coisa nenhuma. Eles dizem que são bons, mas, na realidade, eles têm problemas e tudo isso. Então, eles têm que ter uma justificativa. Então, o que o planejamento aqui está mostrando? Que o objetivo era de se informarem sobre as reais e falsas razões. Então, eles vão ficar ali na instituição para entender que aquelas almas que estão ali são sinceras, são empenhadas naquilo que fazem aquilo com sinceridade, porque eles precisam de um exemplo de boa conduta. E isso faz dissolver essa argumentação que tenta mostrar, não, nós fazemos isso porque eles também erram. Então, essa realidade que eles passam a ver ali na instituição mostra que, na verdade, não, isso aqui é verdadeiro. Pode ver que essas pessoas são sinceras. Elas têm fraquezas realmente, mas elas lutam contra as suas fraquezas. E olha o resultado, olha a caridade sendo feita, olha a ajuda que está sendo feita. Então, porque lá onde eles estão, eles não têm possibilidade de viver esses exemplos de uma maneira mais verdadeira, mais clara, inclusive em termos de ambiente vibratório, né? O interpelado comentou que era um dos diretores do Departamento de Justiça da organização. Ele desencarnou como bispo, foi acolhido lá no grupo dos justiceiros, e ele se diz um dos diretores do Departamento de Justiça, dizendo que combatiam Jesus e seus seguidores por serem todos sempre capazes de falsidade. Olha o argumento dele. Não, isso aí, eles são sempre capazes de falsidade. São sempre. A gente insiste e vai achar lá que eles estão também hipócritas, esse negócio todo. E a gente fica pensando, por quê? Então, se todo mundo na vida é hipócrita, todo mundo na vida erra, o porquê disso tudo, né? Qual o grande motivo do bem? Então, essas criaturas, elas se fecham no agora e vivem ali, como a gente vai ver, séculos. Elas ficam presas vivendo aquele agora, e tentam justificar isso de alguma maneira. Mas, na realidade, eles são cristalizados naquele comportamento que não querem sair daqui. Então, eles têm ensejo para a mudança. Disse que, aos poucos, acabariam com os comportamentos místicos e éticas falsas que ocultavam a verdadeira natureza de devassos e corrompidos. Bastaria fazer despertarem as próprias viciações para os terem sob controle. Então, aqui, é isso que nós estamos falando, Alexandre. Nós temos lá a nossa sombra, nós temos lá as nossas coisas. Então, esse bispo, ele acha que basta espicaçar lá, basta mexer lá no fundo, que vai botar à tona esse negócio, que a gente vai poder controlá-los, a gente vai poder fazer a nossa parte, esse negócio todo, porque eles são da mesma laia, esse negócio todo. Então, enquanto ele acredita que isso é possível, qual é a ideia que nós fazemos disso? Ora, nós somos num planeta de provas e expiações. Todos nós temos uma carga do passado. Nós somos
uma parte da família humana que tem essa marca. Isso aqui é um planeta degredo ainda, né? Então, nós trazemos essas coisas, todos nós trazemos essas coisas, mas a força que nos puxa para nos modificar, trazida há 2000 anos por Jesus, né, que é o seu Evangelho, é o maior código moral que a gente pode conceber, isso está nos modificando. Então, a gente entende mais claramente como é esse processo. A gente vem aqui para nos aperfeiçoar, para nos redimir e para aprender a sermos caridosos. Então, dentro desses três propósitos, nós enxergamos claramente essa estrada de progresso. Eles fazem questão de ver, não, eles só olham para a nossa sombra. Eles só sabem, e, claro, onde você procurar defeitos, você vai encontrar no mundo em que a gente vive, né? Então, aqui é um embate claro entre essa argumentação que tenta justificar o mal que faz e essa insistência pelo bem, com fé, com adquirindo controle de si mesmo e sabendo que não, eu acredito no bem. Eu acredito no bem. Você vê, a gente pode citar um embate muito conhecido, né, daquele espírito que ficou ali ao lado de Divaldo por anos e anos e anos e anos e anos, e não enxergava, ele não queria enxergar todo o bem que nosso irmãozinho Divaldo fazia ao próximo, né? Ele só enxergava justamente isso que você acabou de falar, ele só enxergava o erro passado, né? O erro lá no passado. E aí, se procurar, acha. Né? Se procurar, acha, como você bem disse. Foi necessário uma situação de grande impacto para ele, que foi a presença do espírito que, em existência passada, tinha sido a mãe dele, para que ele falasse assim, ué, você vai acolher a minha mãe? Ele falou assim, tá bom, então eu vou me entregar. Rapaz, Alexandre, olha, eu estava falando antes, eu ia trazer exatamente esse exemplo. Olha, como eu não trouxe sintonia. O amigo aqui, olha, ele não captou. Vai lá, fala com o Alexandre, porque o Alexandre falar. Porque... é exatamente esse exemplo. Ele recebe a mãe do obsessor dele, já que você vai receber minha mãe, então eu te perdoo. É isso. Exatamente isso. Estamos bem de sintonia, hein? Simone, estamos bem de sintonia. Simone. Não, estou pensando aqui que a gente está falando dos espíritos, né? Que eles buscam, vocês estão falando, que é a parte ruim, que a gente vai lá atrás e encontra. Mas a gente, enquanto encarnado, a gente também faz isso, não faz? A gente sempre fica tentando buscar um ponto ruim das pessoas para a gente poder atacá-las e ter algum tipo de vantagem para falar mal daquela pessoa. É uma coisa... E a gente só desencarna e continua igual, né? Na verdade, vamos dizer. Porque a gente tem esse hábito natural. Quer dizer, não estou dizendo a maioria de nós, estou falando por mim, às vezes, a gente tem esse hábito. Né? E desencarnado a gente continua com mais instrumento, com mais possibilidades, né? de achar. É verdade, mas você sabe que essa tendência... Olha, é interessante isso, Simone, porque continuamos a ser os mesmos. Exatamente. Por enquanto. Por enquanto, é importante, por enquanto. Mas isso que você falou, Simone, lembro o seguinte, que a gente vê muito isso. Assim, existe uma tendência nas pessoas que a gente chama de impulso de
é um impulso crítico que a gente tem de buscar determinadas coisas nas pessoas. E porque o que acontece? Nós temos uma natureza muito competitiva e é uma coisa atávica, é uma coisa assim da qual a gente ainda não conseguiu se livrar. Então, há existe uma tendência a fazer um tipo de comparação. O que é o preconceito? A gente já comentou aqui algumas vezes. O preconceito é isso. Mas o preconceito é até mais grave, porque o preconceito é uma coisa mais hipócrita, né? No preconceito, o preconceituoso inventa que o outro é inferior para, por comparação, ele se sentir superior. É uma invenção isso. Mas isso corresponde, algumas vezes, e às vezes subconscientemente, a uma tendência de ver um lado na pessoa menos feliz, ele também é assim. Tal. Sabe por quê? Porque, na realidade, se as pessoas são assim, se nós fôssemos os únicos com sombra, se nós nos sentíssemos assim, tivéssemos uma autocrítica mais que não se equilibra com a crítica ao outro, e nós não, talvez vivêssemos, achamos que veríamos pior. Quem sana isso tudo isso é o Evangelho. O Evangelho nos livra de todas essas tendências, quer dizer, tem o caminho para nos livrar dessas tendências da seguinte maneira: eu sei como eu sou, mas eu não vou buscar a minha sombra dentro do outro, porque com o outro eu tenho que ser caridoso. Se o outro cresce, isso é bom para mim. Se o outro melhora, isso é bom para mim. Se a humanidade que me cerca, ela cresce, eu sei que eu vou crescer junto. Então, nós conscientemente, nós usamos o mecanismo contrário, que é o de buscar no outro, nós sabermos perdoar no outro aqueles defeitos, aqueles deslizes, aquela tendência menos feliz, tudo, e, ao mesmo tempo, admirar aquelas coisas que o outro tem de bom, porque, ao fazer isso, nós acabamos, por reflexo, fazendo isso com nós mesmos. E aí a gente entra naquela situação do amor a si mesmo, né? Não vem com manual, mas temos... Pois é o tesouro que a gente tem, né? A gente tem um verdadeiro tesouro de informação, né? Para que a gente possa se informar e viver todas essas coisas. Então, sempre que nós temos essa tendência, sim, Simão, mas sempre que nós somos conscientemente bem intencionados, nós estamos conseguindo paz com nós mesmos, né? Conseguindo mudar a nossa referência vibratória, né? Passamos a ser pessoas mais positivas. Onde a gente... Não? Diga, Alexandre. Celso, eu estava aqui pensando o seguinte, nós temos uma tendência, como enfim, você sabe melhor do que eu, a gente tem uma tendência em identificar algo que naquele momento está evidente em nosso pensamento, né? Então, alguém fala assim, poxa,
fulana tá grávida, e a gente fala, pô, é mesmo? Cara, que legal. E aí, de repente, eu começo a observar várias grávidas na rua, que não sei o quê, porque a gente começa a identificar algo que está ali evidente no nosso pensamento, né? Fala, você viu o carro que lançaram assim, assim, assado? Fala, não, não vi nenhum, não. De repente, a gente começa a ver, porque aquilo começa a ficar evidente no nosso pensamento. E aí, seguindo esse raciocínio, essa nossa capacidade, né, de olhar e identificar, é justamente isso que muitas vezes a gente olha no outro e identifica no outro aquilo que está em nós. E o Mateus falou que não vem com manual, mas vem com alguns mecanismos, algumas ferramentas que nos ajudam a evoluir, desde que nós possamos, como você falou, Celso, nos conhecer, né, e lidar nesse processo de julgar e, ao invés de condenar, avaliar. Né? Então, a gente faz um julgamento no sentido de identificar, analisar e vai avaliar isso. Então, por exemplo, eu posso dizer, Simone, você viu o que o Celso falou? Poxa, eu fiquei chateado. Como é que a gente pode fazer para ajudá-lo? É uma abordagem, né? E outra coisa, eu falo assim, Simone, você viu o que o Celso falou? Cara, que absurdo aquilo. E eu me revolto com isso. E muitas vezes, isso que foi falado e que me causou revolta é uma identificação, né? É uma identificação de algo que há em mim. Então, a grande questão, e pelo menos eu tenho pensado muito nisso, é usar o evangelho em nosso favor e, quando eu me revolto com alguma coisa, passar a questionar o que nessa revolta existe em mim para que eu possa trabalhar e aí, aos poucos, ir lapidando, né, essa sombra, né, a questão da sombra, né, e lapidando isso que há em mim e que eu não quero mais, porque racionalmente não quero mais para mim, ainda que eu identifique que há em um eu, né, maior do que aquele personagem que hoje eu estou atuando. Então, assim, é sempre essa questão falar assim, cara, isso me incomoda. Por que me incomoda? Exatamente. E isso é muito bom porque a gente vai identificando, vai trabalhando, e aos poucos a gente vai percebendo, isso aqui eu conheço bem, está aqui dentro. Mas olha só como é que eu estou tratando. E aí, através do nosso dia a dia, do nosso comportamento, a gente vai exemplificando ao outro como a gente pode fazer. E aí, assim, só antes o Mateus levantou a mão, mas muitas vezes, e a gente já comentou aqui, né, em outras vezes, outros já comentaram, às vezes você está numa reunião mediúnica, e aí um espírito fala assim, porque eu te conheço, porque você já fez isso, você já fez aquilo, que não sei o que e tal. E nesse processo de autoconhecimento, a gente fala assim, é verdade. Mas eu não quero mais ser assim. Olha para mim, hoje, e você, Celso, leu aí, né, esse capítulo, ele traz bem essa questão do hoje em comparação com ontem. Então, essa questão olha o que eu estou fazendo hoje, porque o que eu fiz ontem foi terrível. Deixa no ontem. Olha o que eu estou fazendo hoje. E apesar dos equívocos, olha o quanto eu estou diferente do ontem. E é nesse processo que a gente vai evoluindo e vai deixando claro àqueles que estão ao nosso redor que isso realmente é uma mudança da nossa parte. Isso. Mateus. Oi, gente. Então, é porque eu estava querendo falar um pouco mais sobre o que eu tinha escrito aqui. O que eu falei, né, sobre essa questão de a vida não ter um manual, que é o que dizem, no caso, né? Porque ouvindo uma palestra que eu gosto muito, da Lucilena Galvão, ela traz muito que, tipo, ao longo da história da humanidade,
teve diversas pessoas que percorreram nessa vida e que deixaram muitas mensagens, muitos livros, muitos escritos. Outros, assim, foram, nem escreveram, mas os discípulos deles escreveram por eles, né? O próprio Mestre Jesus, Platão, enfim. E que essas pessoas deixaram um manuscrito, sim, de reflexões que nos ajudam a pensar sobre questões muito atuais, por mais que sejam muito antigas, mas nos ajudam a pensar e nos autoconhecermos, a nos melhorar, a tomar melhores decisões, né? Então, eu até botei assim, a Bíblia é uma deles. E realmente é. O Evangelho também é. É uma grande, uma forma com que a gente possa repensar atitudes que outras pessoas já fizeram. Por exemplo, ele vai falando por exemplo, eu estava lendo ontem no Evangelho sobre a questão da viúva. Eu esqueci como é que é o nome disso. Você lembra que é da viúva? Que era da moça que só tinha, sei lá, acho que duas moedas e foi aquilo que ela conseguiu doar, né? O quanto isso também nos traz o grande conhecimento para a gente poder refletir sobre os nossos próprios princípios, nossas próprias questões. O quanto, por exemplo, se você pode doar... Eu travei? Travou a imagem, mas a voz está saindo. Ah, tá. Tá bom. Vocês congelaram todos para mim. Se vocês estão me ouvindo, tudo bem. Sim. Então, por exemplo, se a gente. Agora travou a voz. Agora travou. Alô? Agora Ver essa palavra. Oi. oi. Voltei? Mateus, me pergunta de novo, que não deu para você, congelou e o som saiu. Vê se melhora assim. Melhorou? Voltou? Melhorou. Onde que eu parei? Eu nem sei onde eu parei. Porque travou, aí a gente... Você falou, foi logo depois, você falou do óbolo da viúva, e aí... Ah, tá bom. Então, por exemplo, eu estava conversando com as pessoas que fazem o evangelho comigo sobre isso ontem. Então, na Igreja Católica, né, isso é só um exemplo, porque se casa muito nisso, né, ao meio, enfim. A viúva coloca os dois tostões, era tudo que ela tinha, tudo que ela mais precioso que ela poderia dar, ela deu, simplesmente. E Jesus, né, falou assim, o quanto aquela senhora que colocou tudo que ela tinha vale muito mais do que pessoas que colocam milhões porque tinham dinheiro, né? Porque aquilo não vai fazer falta para ela, materialmente falando, sabe? Mas o quanto devemos pensar isso também no nosso dia a dia. O que é aquilo que é mais precioso para a gente? Se não é o dinheiro, que seja o tempo, sabe? Para você. Acho que é importante com que a gente possa refletir sobre cada uma das parábolas e colocar na nossa vida atual, trazer para a nossa realidade. Isso nos traz ensinamentos, né? E reflexões necessárias. É isso que eu queria falar. Sem dúvida, Mateus. Eu até acrescentaria, não sei se é o caso, mas sempre que eu ouço essa parábola, eu me lembro do seguinte, que na realidade, quer dizer, ela deu tudo do que ela tinha, mas existe um aspecto interessante a ser explorado, é que se ela deu tudo que ela tinha, não era só o desespero, mas era a confiança que ela tinha de que algo bom que ela pretendia pudesse acontecer. Porque, na realidade, Jesus estava mostrando claramente o seguinte, que é muito fácil você, sendo rico, você quantificar a sua ajuda e achar que a quantia, né, pode estar relativa ao resultado. Então, aquela gente, com aqueles hábitos, eles tentavam comprar as coisas boas do céu. Mas aquela viúva,
sabendo que ela tinha pouco, ela, na realidade, ela confiava. Ela confiava. Então, essa diferença de atitudes, né, que casa com isso que você depois desenvolveu, que isso depende da maneira como a gente vê a vida, né? Então, se eu tenho fé no futuro, se eu realmente confio que as coisas boas podem acontecer, eu empenho o meu coração nessa história, né? Eu empenho tudo o que de bom eu tenho para, se o propósito é bom, maior a chance de obter sucesso, né? Então, é interessante isso, a gente saber que, na realidade, da nossa parte, é a pureza da intenção, é a confiança de que o bem vai prevalecer, é saber que, não, e lembrando que o Alexandre falou, o meu passado está lá atrás, mas olha, se eu conheço o meu passado, e o meu passado era triste, olha como é que eu estou agora. Então eu consegui reverter esse negócio. Eu consegui virar essa história. Num desses 4 livros aí, que eu não saberia identificar onde, um dos auxiliares, né, do grupo de trabalho, ele disse que ele foi, no passado, um desses espíritos que era chefe. Ele era um hipnotizador, ele levava as pessoas. Ele tinha esse passado, e, no entanto, ele estava nesse grupo, trabalhando pelo bem. Então, se a distância é essa, né, quer dizer, se isso é a melhor lição que a gente pode ter, saber que não importa o nosso passado de erros, de culpas, de todas essas coisas. O que importa é o que a gente está fazendo agora e o que a gente quer conseguir no futuro, o empenho que nós fazemos. Porque, olha, se a gente parar para pensar, vamos pensar no futuro, 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 né? Vamos figurar uma comunidade de espíritos puros. Espíritos puros. Estão lá na comunidade. Vocês acham que um vai perguntar para o outro: como é que você chegou aqui? O que você fez coisa errada? Você fez? Como é que o seu caminho foi mais reto? Você fez boas escolhas? Um vai perguntar para o outro isso. São todos puros. Todos chegaram lá a essa pureza. Então, o que importa é como eles chegaram lá, meu Deus do céu. O que importa o passado? Então, olha, por isso é que eu acho assim, Jesus, ele foi. Nós ainda vamos levar muito, muito tempo descobrindo cada faceta do grande sacrifício que Jesus fez. Nós ainda descobrimos uma pequena parte desse sacrifício, do valor dessas coisas para nós. Porque o bem é sempre generoso, sempre humilde, nunca propagandista de si mesmo, é sempre promissor. Então, quer dizer, não falta ensejo para que nós tenhamos grande esperança de sempre crescer, sempre crescer. A gente erra, claro, mas o que importa é a vontade de acertar, né? Mateus, obrigado. Eu agradeço. Reconheceu já ter estado do outro lado quando fora bispo de M. Mantinha a aparência de honra e altivez, mas explorava os estúpidos, dando-se direito ao prazer, vivendo aquilo que dizia ser a verdadeira natureza humana. Olha só. Ele tem que justificar de alguma maneira o modo de ser dele. Então, ele justifica dessa maneira. Ao morrer, encontrou um ambiente devasso e aqueles com quem se identificava, sendo bem recebido naquele inferno,
onde diz ser feliz e trabalha resgatando todos aqueles que se sentem injustiçados. Cruz credo, né? Alexandre, eu vou devolver a palavra para Simone, que é 21 Com certeza. né? A gente pode parar por aqui. O que vocês acham? Perfeito, perfeito. Na verdade, eu vou devolver a palavra para o Matheus, que ele que vai fazer a prece final. Matheus, você pode fazer a prece final para a gente? Vou interromper aqui, tá? Tá bom. Vamos fechar nossos olhos. Pai de infinita amor e bondade, espiritualidade amiga, amado Mestre Jesus, agradecidos estamos por mais um encontro, por mais um estudo, por mais uma oportunidade de tentar enxergar a vida com os olhos diferentes, com os olhos um pouco mais abertos e com o coração mais iluminado, para que possa receber, colocar em prática os conhecimentos ditos aqui, que possamos, ao longo dessa semana, ao longo desse mês, estar com nossos pensamentos mais tranquilos, lembrando das mensagens trazidas aqui, dos livros, dos ensinamentos, das parábolas, que nos ensinam tanto, mas que nos trazem tantos ensinamentos para as transformações da nossa vida e do nosso processo de evolução. Que Deus nos abençoe e nos proteja, que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Obrigada, Matheus. Obrigada, Celso. Obrigada, Alexandre. Obrigado, Todo Celso. mundo Obrigado tá a presente vocês aí, todos. Um Obrigado. excelente mês para todo mundo. Até o próximo mês, gente. Para nós Até. todos. Sim. Tchau, tchau. Beijo no coração. Beijo.